guys! O vídeo de hoje é sobre, resumindo os episódios 9 e 10 do dorama Quando o Telefone Toca. O episódio 9 começa mostrando a Hee-ju conversando com a sua meia-irmã e dizendo que não se importa que o Seon não é filho legítimo do seu pai. E quando vai para o Seon lá deitado e jogado, pois a casa em que ele está pegando fogo, ele tenta salvar o cara que o ajudou a vida toda, mas continua deitado lá. Enquanto a conversa entre Hee-ju e sua irmã se alastra, ela finalmente revela que pode falar para sua irmã e que não se importa de ter sido a substituta e que Seon não é o único a ter segredos e que ela escolheu sim estar onde ela está. A irmã dela fica muito sentida por escutar ela falar de novo e diz que amava quando a Hee-ju a chamava de irmã. Mas a Hee-ju não cai muito no papinho dela. No incêndio lá com Seon, ele tenta salvar o cara, mas eles caem em uma explosão novamente. Hee-ju está muito preocupada em casa e tenta ligar para ele, mas não consegue. As irmãs conversam sobre quem é o verdadeiro filho do pai do Seon e não acreditam que ele possa não ser o filho, mas que a Ina só conheceu ele quando tinha 15 anos. Logo em seguida, Hee-ju vai conversar com os pais do Seon para saber aonde ele está e revela finalmente para eles que ela consegue sim falar. E diz que o Seon não voltou para casa e que não consegue falar com ele e pede para os pais irem atrás do filho e que ela já sabia de toda a verdade, que o Seon foi o substituto do filho deles e que ela é uma substituta também, mas que vai correr atrás do que realmente quer e que sabe que o Seon é importante para eles salvarem ele. E os pais dele admitem que não podem perdê-lo e que ele sim é importante para a família. O secretário dos pais do Seul, quando Hee-ju sai da casa, conta para ela que o verdadeiro filho deles fez uma cirurgia nos olhos e que ele não era mais para estar daquele jeito. A Hee-ju lembra que ele sim tem os olhos diferentes e que pensa que o verdadeiro bandido é o filho legítimo deles. O secretário também revela que o Seon sofreu muito na infância e que não sentia que ele estava verdadeiramente naquela casa e que ele só era realmente um substituto. Quando entra no carro, Hee-ju recebe uma ligação do Sang-woo dizendo que o Seon está no hospital. Ela corre para lá e o vê lá e conta a história de como o Sang-woo sabe que o Seon está no hospital. Ele foi atrás do cara que o Seon salvou e perguntou para ele sobre os gêmeos, mas o cara não respondeu e fez com que o Sang-woo saísse de lá. Mas quando estava saindo de carro, se deparou com o Seon. Então, ele foi atrás para ver o que estava acontecendo e lá ele encontrou a casa pegando fogo e salvou os dois. E foi para o hospital ligando para Hee-ju em seguida. No hospital, ela revela para o Sang-woo que realmente sabe sim falar. Mas Sang-woo ainda não sabe qual a relação entre Seon e Hee-ju e fica encabulado. No hospital, Hee-ju chora pelo Seon e diz que ele não tem que ter medo, pois agora quem vai cuidar dele é ela. E que ele está seguro agora, pois ela está ali com ele. Ele cuidou dela antes, mas agora quem vai cuidar dele é ela. Em um flashback, mostra o Seon quando era mais novo, vendo aquele garoto ser afogado pelo seu avô em um lago. Ele fica aterrorizado e o cara que ele salvou do incêndio também está lá, pois cuidou dele quando ele era novo. E vemos que o velho tentou matar o seu neto e que agora estava atrás do Seon para substituir o seu neto. Seon acorda no hospital e finalmente ele está bem. Hee-ju fica muito feliz com isso. Sang-woo vai até o quarto de Seon dizer que ele está seguro ali no hospital, pois o hospital é do pai do Sang-woo. E o Seon pergunta do velho que estava com ele quando aconteceu o incêndio. Sang-woo diz que ele está bem. Sang-woo e Seon realmente têm uma conversa depois disso. Seon confessa que aquele homem foi o que tinha criado ele na infância e que ele estava o procurando há muitos anos. Confessa até mesmo que Hee-ju é sua guardiã e que ela é da família. E que sabe que a sua vida é complicada e que não quer envolver a Hee-ju nisso, pois sabe que quando as coisas piorarem, vai estourar pro lado da Hee-ju também. Por isso, ele nunca revelou que ela era importante pra ele. Até diz para o Seon que aquele homem é uma testemunha-chave no caso daquele orfanato e também deu uma pista crucial. Então era para mantê-lo vivo. Em casa, Hee-ju começa a bisbilhotar nas coisas para procurar o celular do 406 e ela quer entregar para a polícia. E quando ela sai da casa com o celular, o Seon a encontra na frente da delegacia e não deixa ela entregar o celular. E ela começa a dizer coisas para ele. Sabendo que ele não é o Paek Seon, ela sabe quem é o verdadeiro Paek Seon e que ele mentiu para ela de um jeito muito mais cruel do que
que ela mentiu para ele e que agora ela não pode mais ficar parada sem fazer nada. E ela quer protegê-lo, para que ele nunca mais sinta dor. E ele diz que sabe que ela pode se machucar de novo, mas que ele precisa que ela fique ali com ele e que ela esteja por perto, pois ele a ama. Eles se abraçam e choram um pelo outro. Ele pergunta que mesmo que ele não seja o Seon dela, se ela ficaria ou não com ele. E ela diz que quando ele descobriu que ela era o 406, ele não hesitou e ficou com ela. Então ela vai ficar sim com ele e não vai hesitar também. Ela pede desculpa por não ter percebido antes e eles se abraçam novamente. Em uma coletiva que o pai do Seon está fazendo, acaba que a Ina chega lá para participar. Mas o tiro acaba saindo pela culatra e ela começa a dizer coisas que não devia. Mas ainda não é nada descoberto. O clima disso acaba quando o pai do Seon recebe um pacote com peixes mortos. Yurin e Sang-woo se encontram para conversar sobre a matéria e ela quer terminar com isso, pois ele está ficando machucado com essas coisas. Mas ele não acaba com aquilo. No hospital, Hee-ju e Seon acabam cuidando um do outro. Eles conversam sobre o bandido e o que ele quer do Seon verdadeiro. Que na verdade o Seon verdadeiro é o bandido, né? Então, mas acaba aí e eles acabam dormindo juntos. Sang-woo liga para Seon no meio da noite e cuidou de Seon a vida toda, está acordado finalmente. E começa a nos mostrar flashbacks dele carregando algumas malas que indicam ter pessoas. No caso, aquele garoto lá que foi afogado. E ele diz que o garoto não estava morto, ele não morreu no afogamento e ele teve que esconder isso a vida toda. O cara conta isso para o Seon. É nos contado também que o garotinho, ele tinha certos traços de psicopatia, então por isso que o avô dele teve que tomar medidas drásticas para com isso. E que quando o garoto foi afogado, ele perdeu a memória, mas que os traços psicopatas continuaram nele. Na mãe do Seon, à noite, ela acaba indo em uma casa e encontra o bandido lá, mas ainda não é falado nada sobre isso. No outro dia, Hee-ju e Sang-woo acabam conversando e ele acaba dizendo de como que ele sabia que a Hee-ju falava. E ele conta uma história de antigamente no orfanato que ela cantou para um bebê e que uma freira a viu fazendo isso. Então, essa freira contou para o Sang-woo e desde então ele sabia que ela sabia falar. No hospital, finalmente, Seon tem alta e a Hee-ju vai até ele e ficam muito felizes com isso. Os dois juntos vão para uma conferência, ele para dizer algumas coisas sobre a presidência e ela para ser a intérprete dele. Acontece tudo certo, vai tudo bem nessa conferência e tá tudo certo agora. Todo mundo fica muito orgulhoso da Hee-ju finalmente ter realizado o sonho de ser a intérprete do Seon. Logo em seguida, Seon acaba recebendo uma ligação de um repórter dizendo coisas sobre os gêmeos desaparecidos e que tinha uma dos gêmeos que pode ainda ter alguma coisa atrás e que esse jornalista quer uma entrevista exclusiva depois disso. O secretário do Seon acaba levando a Hee-ju para algum lugar. Enquanto isso, Seon volta para o local antigo em que ele viveu. Lá ele acaba revivendo alguns momentos da sua infância com aquele cara lá que acabava meio que levando alguns corpos para outros lugares e se livrando dele. Ele lembra de algumas cenas dessa. Logo em seguida acaba recebendo uma ligação e é o jornalista, na qual ele tá investigando os casos dos gêmeos e encontrou informações do gêmeo mais novo e que vai enviar agora para o Seon. Ele envia essas informações e nas informações está dizendo que o gêmeo mais novo é nada mais ninguém menos que o seu secretário. E sim, agora o secretário está com a Hee-ju desacordada no carro, pois deu uma água para ela dormir, com algum remedinho que eu não sei qual é. O episódio 9 acaba com o secretário e a Hee-ju desacordada, dizendo com que ela tenha sido sequestrada por ele. E o Seon super preocupado, pois ele sabe que a Hee-ju está com o secretário dele. E o episódio 9 acaba dessa forma. Será que o secretário é realmente o gêmeo desaparecido? E nós vamos descobrir isso no próximo episódio, que sai amanhã, domingo, dia 29 de dezembro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e bye bye! See you tomorrow! I think I'm so cruel, but